2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler o texto a partir do versículo 39. Lucas 2, a partir do versículo 39, a palavra do Senhor assim nos diz: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Obrigado, João. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procurando-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré, e ele era sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu vou ler mais uma vez o versículo 52. Aliás, o 40 e o 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Que essa palavra, que essa porção da palavra do Senhor possa nessa noite nos falar o coração. Amém, amados? Amém, queridos? Amém. Leandro, pode colocar um pouco retorno para mim, por favor? Aí na frente está bom, só retorno. Obrigado, chegou. Qual o valor que você dá para o crescimento? Nós, é claro, notório, né? Estamos vivendo o nosso ano do crescimento. Muita coisa a gente vai falar sobre crescimento. A nossa vontade, a minha vontade, enquanto pastor, enquanto irmão em Cristo, enquanto seu companheiro de jornada, enquanto discípulo como você, a minha vontade é que no final desse ano, não só no final desse ano, mas ao final desse ano, você tenha crescido e tenha cooperado para o crescimento do próximo. Essa é a proposta do Espírito Santo para nós esse ano. Crescimento. É o ano do crescimento. Qual o valor que você dá ao crescimento como pessoa? Por exemplo, você enquanto profissional, você deixaria de aprimorar seus conhecimentos quando uma oportunidade de um curso,
pudesse bater na sua porta para melhorar seu salário? Claro que não. Ninguém pode fazer um negócio desse, né? Ainda mais nos dias de hoje. Você aproveitaria uma bolsa de estudos 0800 para fazer um mestrado? Claro que não. Você, enquanto pessoa, deixaria de aproveitar uma palavra de sabedoria que alguém liberou para você, para que essa palavra pudesse então te abençoar e você pudesse pensar assim: eu vou crescer um pouco mais com essa palavra? Claro que não. Crescimento faz parte da nossa vida. Até mesmo como pessoa, eu sei que você procura ser melhor, ser mais maduro, mais flexível, mais sensato, mais equilibrado naquilo que você faz, naquilo que você fala. Crescer, como eu disse, faz parte da nossa vida. Crescer em todos os aspectos. Uma pessoa que não quer crescer, ou é acomodada, ou tem algum problema na alma. Vou repetir. Uma pessoa que não quer crescer, ou ela é acomodada, ou ela tem algum problema na alma. Agora, qual o valor que você dá ao crescimento espiritual? Qual o valor que você dá ao crescimento espiritual? Ou você não dá nenhum valor ao crescimento espiritual? Se você olhar para o versículo 40 e para o versículo 52, você vai ver que Jesus, aqui aos 12 anos, está dando valor ao crescimento espiritual. O versículo 40 vai dizer que ele fortalecia em espírito. E espírito aqui está com letra minúscula, significa dizer espírito dele. Espírito do homem. Se você é um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, crescer faz parte da sua vida. Crescer faz parte da sua vida. Mas, sobretudo, crescimento espiritual. Na verdade, irmãos, quando nós nos tornamos um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, todas as áreas da nossa vida crescem, porque a nossa mentalidade passa a ser outra. E aí, tudo na nossa vida acompanha o crescimento espiritual. Assim penso. Bom, esse texto que você acabou de ler comigo, do evangelista Lucas, relatado pelo evangelista Lucas, que é o que mais desenvolve a natureza humana de Jesus, ele está aqui narrando um dos fatos ocorridos na infância de Jesus aos 12 anos. Na verdade, segundo a lei de Moisés, segundo a lei, um varão, uma pessoa do sexo masculino e feminino também, ela se tornava adulta aos 12 anos. Lembra da filha de Jairo, a Talita? Ela morreu aos 12 anos e chegaram para Jesus e falaram assim: pode rasgar suas vestes, porque a sua filha morreu. Ele estava prestes a rasgar suas vestes, porque ele sabia que a sua filha estava passando da adolescência, da fase infantil para a fase adulta. Na verdade, o judeu não tem esse negócio de criança, pré-junior, junior, adolescente, pré-adolescente, adolescente. Não tem isso. É criança e adulto. Então, Jairo rasga as suas vestes, ou melhor, não rasgou as suas vestes, porque Jesus não deixou, porque naquele tempo ela estava realmente nessa fase de uma pessoa adulta, e rasgar as vestes significa dizer: desiste, porque sua filha morreu já na fase adulta. Então Jesus aqui está entrando na sua fase adulta, aos 12 anos de idade. E a lei também dizia que todo varão adulto, varão adulto, precisava, se morasse a 30 quilômetros de Jerusalém, devia ir para a Páscoa, uma forma de peregrinação. Ou seja, o que está acontecendo aqui com Maria, José, os pais terrenos de Jesus e ele, é porque eles precisavam sair de Nazaré, onde eles estavam, onde Jesus passou a sua infância, e em direção a Jerusalém, porque era a festa da Páscoa, e todo judeu precisava estar todos os anos
na festa da Páscoa. Então, Lucas está aqui nos relatando isso. E eles vão a Jerusalém, saindo de Nazaré, e eu posso imaginar a expectativa de Jesus. Na verdade, meus irmãos, é a primeira vez que Jesus vai a uma festa em Jerusalém. Foi a primeira vez que ele vai lá. Interessante que o texto que nós lemos diz que ao retornarem da festa, o tempo da festa acabou e eles estão retornando a Galiléia, especificamente a Nazaré, que ficava na região da Galiléia. E houve aqui um descuido de Maria e José. Eles achavam que Jesus estava os acompanhando, juntamente com os parentes e os conhecidos. Na verdade, não foi Jesus que não os acompanhou. Foram eles que não esperaram por Jesus. Sabe aquele filme, Esqueceram de Mim? É mais ou menos por aí. Eles esqueceram de Jesus. Jesus aqui, 12 anos. E o texto diz que Jesus ficou no templo. E eles, apressados, porque a festa havia acabado, estavam preocupados em voltar, naturalmente preocupados em voltar para a vida normal, o cotidiano, a rotina. Estavam apressados. Acabou a festa. Mas para Jesus não acabou. Porque na verdade, meus irmãos, a festa da Páscoa havia acabado, mas a adoração não. Para Jesus a adoração continuava. Assim somos nós, né? A gente não precisa ter pressa. Aliás, a adoração nunca acaba. Ela continua. Muitas vezes nós somos apressados, queremos ter pressa, porque precisamos voltar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, né? Para os nossos afazeres. E às vezes esquecemos que a festa acaba, mas a adoração não. Que o culto do templo acaba, mas a adoração não. Assim foi com Jesus. A festa acabou, mas a adoração não acabou. Jesus permaneceu em Jerusalém. Mas o texto se preocupa em mostrar tão somente a infância de Jesus nesse momento e o fato ocorrido em Jerusalém. Afinal de contas, estamos falando do nosso Senhor Jesus, que nos ensina em tudo, até mesmo a sua infância. Lucas nos fala de um crescimento de Jesus em 3 aspectos. Estou entrando na mensagem. Lucas nos fala de um crescimento de Jesus em 3 aspectos. Estatura, ou seja, ele crescia de maneira física. Sabedoria e inteligência, ou seja, ele crescia de maneira intelectual. Graça diante de Deus e dos homens, ou seja, espiritual. Nesse texto, Lucas está dizendo que Jesus crescia nesses 3 aspectos: físico, intelecto e espiritual. Crescia em estatura, conhecimento, sabedoria, graça diante de Deus e diante dos homens. Nesses 3 aspectos, Jesus estava crescendo. Então, a partir desse texto, esse texto nos apresenta sinais de um crescimento de Jesus. Um crescimento em 3 aspectos, mas eu quero enfatizar o crescimento espiritual. E eu quero falar nessa noite sobre cresça como Jesus. Esse é o tema da mensagem. Cresça como Jesus. Vamos lá. Ele nos apresenta o crescimento espiritual. Esse texto nos apresenta o crescimento espiritual de Jesus. E Jesus é exemplo para nós em tudo. Amém? Amém, amados? Você crê nisso, amém? Você é um discípulo, você está se inspirando em Jesus, se espelhando em Jesus. E Jesus é exemplo para nós em tudo. Então vamos lá. Vamos observar aqui sinais de um crescimento espiritual.
você está no ano do crescimento. Repito, você está tendo a oportunidade de desfrutar do poder do crescimento. E se depender de Deus, você vai crescer. Agora, depende de você querer crescer. Porque Deus nos dá condições, nos deu e nos dá condições de crescermos em todos os aspectos da nossa vida. Mas vamos enfatizar o aspecto espiritual. Aliás, em março, a partir de março, do primeiro domingo de março, eu vou meditar com os irmãos aqui pela manhã uma série de mensagens sobre crescimento. São 8 mensagens, 7 ou 8, não me lembro se são 7 ou se são 8. Mas uma série de mensagens sobre crescimento. Tá? E só para te dar um spoiler, é só você olhar para aqui para a nossa imagem, que a partir disso aqui, nós vamos entrar numa série de mensagens sobre crescimento. Meu irmão, meu desejo, vou repetir mais uma vez, meu desejo é que você cresça e cresça muito esse ano. E nada vai impedir você de crescer, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Então vamos lá. Vamos aqui a alguns sinais do crescimento espiritual de Jesus. O primeiro sinal é a busca pelo conhecimento. Versículo 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-se e os interrogando. Então, o primeiro sinal do crescimento de Jesus é esse: a busca pelo conhecimento. Durante a Páscoa, era costume o Sinédrio reunir-se em público para discutir questões teológicas, religiosas, da lei, na presença de todos. Eles eram ouvidos e ouviam as pessoas. Sinédrio era uma cúpula judaica de mestres, de 70 mestres, né, que compunha esse sinédrio. Homens sábios, doutos, inteligentes, conhecedores da lei. Eles precisavam conhecer toda a lei, conhecer toda a lei no que diz respeito ao Pentateuco, ou seja, os 5 livros, como também as outras leis de Moisés, os outros ensinamentos de Moisés, os 365 leis de Moisés. Eles precisavam conhecer. E nesses dias, eles ficavam em praça pública. E Jesus aqui não perde a oportunidade. Jesus, aos 12 anos, o que ele vai fazer? Ele vai sentar com os doutores, com os conhecedores da lei. Eu vejo aqui, aliás, eu não vejo aqui alguém sentado entre os doutores com a intenção de colocá-los na parede, ou a intenção de mostrar que ele era filho de Deus, e por ser filho de Deus, ele era a palavra viva. Eu não vejo Jesus com a intenção de fazer qualquer tipo de interrogação para pegarem algum tipo de lei, até porque Jesus nunca fez isso. Fizeram com ele, mas ele nunca fez. O que a gente está vendo aqui nesse versículo 46 é um menino, aluno, sentado, sedento pelo conhecimento. Eu cresci com muitas pessoas mais maduras do que eu. Meus colegas de escola eram os mais maduros do que eu. Andei muito com meu pai. E os colegas do meu pai também eram meus colegas. No seminário, meus 2 melhores amigos eram já com a idade bem madura. Um já faleceu, está na glória. Pastor William Riscado. Isso me fez crescer muito. Me fez aguçar, conhecer, ter conhecimento daqueles que aprenderam com a vida. Mas nós não estamos falando de conhecimento da vida. Que tipo de conhecimento é esse? Conhecimento da lei, conhecimento da palavra.
Quer crescer, querido? Se você quiser crescer, busque conhecimento da palavra. Aliás, tudo na nossa vida, enquanto crente, estamos falando de crescimento espiritual, tudo está abaixo, ou melhor, chancelado por duas realidades na nossa vida. Quem ensina, quem prega, quem ministra, seja em qualquer área do reino de Deus, na casa de Deus, tem duas chancelas. Primeiro delas, uma vida de oração. Segundo, palavra de Deus. Não dá para buscar conhecimento técnico sem buscar conhecimento da palavra. Não combina com a realidade espiritual. Você está entendendo? Diga amém. E seu amém está meio baixinho. É porque você não tirou férias, eu já tirei, então. Que conhecimento é esse que Jesus está buscando aqui? Conhecimento da lei, da palavra. Mas ele não é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Sim, ele era o verbo vivo, é a palavra viva. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Meu irmão, essa coisa de que não pode estudar, que não deve estudar, não deve fazer bobeira. Com todo respeito, pastor que recebe o título de pastor, que não passou por uma escola teológica, está fora da Bíblia. Não vou discutir se é terceiro grau, se não é terceiro grau, se é escola teológica. Se Jesus cumpriu toda a lei, ele precisava passar por uma escola rabínica. Está aqui. Crescimento espiritual passa pelo conhecimento da palavra. Eu posso ouvir um amém por isso? Glória a Deus, ainda bem que você entendeu. Glória a Deus, você está. Onde buscar conhecimento? Então, olha só. Que tipo de conhecimento é esse? A lei, a palavra. Onde ele está buscando conhecimento? No templo, na casa de Deus e entre os conhecedores. E aí eu posso acrescentar mais uma pergunta: com quem ele está buscando conhecimento? No templo, no lugar público, porque naquele dia podia. Ele está buscando conhecimento no lugar certo, com pessoas certas. Com quem que você anda? O que que você tem aprendido? Com quem você tem aprendido e o que você tem aprendido? Ande com gente que vai te fazer crescer. Não caminhe com pessoas que não vão te ensinar absolutamente nada. Pessoa que desconstrói alguma coisa na nossa vida não merece a nossa companhia. A não ser para evangelizar, discipular e ser instrumento de mudança na vida dessa pessoa. Para influenciar, esquece, irmão. Se for para influenciar, esquece. Se for para influenciar, você. Se for para você influenciar e tentar, né, que quem muda é o Espírito Santo, quem toca, quem convence é o Espírito. Se você for um instrumento para mudar a pessoa, beleza. Você vai acompanhar lá, não ser influenciado por ela. Seu nível de interesse pelo conhecimento sinaliza seu nível de interesse por Deus. Vou repetir. Seu nível de interesse pelo conhecimento sinaliza seu nível de interesse por Deus, pelo reino e pelo seu próprio conhecimento. Eu vou repetir, porque você precisa pegar isso aqui. Seu nível de interesse pelo conhecimento sinaliza seu nível de interesse por Deus, pelo seu reino e pelo seu próprio conhecimento. Ou melhor, pelo seu próprio crescimento. Deu para entender? Amém? Eu preciso do seu amém, irmão, para ver se você entendeu mesmo. É bem didático, estou sendo bem didático hoje. Deu para entender? Amém? Então, seu nível de interesse pelo conhecimento da palavra vai sinalizar
o seu nível de interesse por Deus, porque estamos falando da palavra de Deus, e o Deus da palavra. O seu nível de interesse pelo conhecimento vai sinalizar o seu nível de crescimento por Deus, pelo reino dele e pelo seu próprio crescimento, irmão. Então deixa você ficar com essa pergunta na cabeça para a gente fechar esse ponto. Como é que está seu nível de interesse pela palavra, pelo crescimento? Segundo sinal de crescimento de Jesus, isso deve nos inspirar. O que Jesus falava causava admiração nas pessoas que o ouviam. Versículo 47, você pode ler comigo, versículo 47, por favor? E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Estava lá José e Maria procurando Jesus, desesperadamente. O texto diz que eles ficaram caminhando um dia. Não tem carro, né, irmão? E pobres, não tinham cavalos. Não sei nem se tinha jumentos. Provavelmente não. Um dia caminhando. Eu nem sei te falar quanto que dá um dia caminhando. Eu sei te falar quantos quilômetros eu andei nas férias de carro. 1.800 quilômetros de carro. Segundo Tiago aqui, da São Paulo e voltar de São Paulo. Eu não sei te falar o que dá um dia inteiro caminhando. E depois de um dia inteiro caminhando, é isso mesmo? O texto nos diz. Eles encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores. E todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e da resposta. Se você ler o versículo, deixa eu ver aqui, 48, você vai observar, e pela leitura, eu posso assim, imaginar a doçura de Maria. Filho, onde você estava? Nós estávamos preocupados com você. Repare que essa palavra de Maria vem depois do que eles viram. Ou seja, do que José e Maria viram. O que José e Maria viram? Viram esse menino destilar sabedoria e conhecimento. E causar admiração nas pessoas. Como que vai brigar com um menino desse? Primeiro que ele não teve culpa. E segundo, quando eles encontraram, o menino estava causando admiração em todos. Tudo que ele falava causava impacto. Diga comigo, por favor, bem forte. Isso é didático, é importante. Diga assim: gente madura tem sempre uma palavra sábia para dar. Gente madura tem 12 anos. Tem 12 anos, mas já é adulto. Tem gente que tem 50 anos na igreja e a sua idade espiritual é de 3. Qual é a sua idade espiritual? Eu não estou falando do dia que você se converteu. Porque a salvação não é sinal de maturidade. A salvação é uma metanoia. É quando o seu espírito foi transformado. Quando houve uma mudança na sua mente, porque o espírito passou a habitar em você. Isso é salvação. Você está salvo. Mas não se mede, ou melhor, não se calcula a nossa idade espiritual pelo dia que nós nos convertemos. Eu, por exemplo, me converti 17 de fevereiro, está pertinho, mas é o aniversário da minha conversão. 17 de fevereiro de 1985, não esqueço. Depois você faz a conta e me ajuda aí, por favor. 1985, 17 de fevereiro. Então a minha idade espiritual não é
2023 menos 1985. A conta é essa. Nossa idade espiritual não se mede pelo dia que nós nos convertemos. Nossa idade espiritual mede-se a partir de Cristo. Se queremos ou não viver a estatura dele. Se queremos ou não sermos maduros como ele. Você está entendendo? Diga amém. É a primeira mensagem sobre crescimento que eu estou pregando esse ano para você. O mundo precisa de pessoas sábias, que saibam dar respostas sábias. O mundo não precisa de perguntas e respostas tolas. O mundo precisa de pessoas sábias, que saibam dar respostas sábias. O mundo não precisa de perguntas e respostas tolas. O tolo é aquele imaturo. Ele fala o que está cheio o seu coração. O sábio fala porque seu coração está cheio, não somente do Espírito Santo, mas da sabedoria que vem do alto. Posso ouvir amém? Terceiro, melhor dizendo. Terceiro sinal de um crescimento espiritual em Jesus, que precisa nos inspirar. Jesus ocupou-se com os negócios do seu pai, ou do pai. Esse é o terceiro sinal. Versículo 49. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui por causa da nossa hora. Ele disse: por que é que me procurais? Aliás, deixa eu ler a coisa certa, né? Por que é que procuráveis? Me procuráveis. O verbo agora está certo. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus está falando isso para Maria, sua mãe. Lógico, para José, seu pai terreno. Então, notemos com muita brandura, mas de maneira definitiva, Jesus toma a palavra e se refere a Deus como Pai. Na sua primeira Páscoa em Jerusalém, na sua idade que caracterizava a idade adulta, ele tem a plena consciência da paternidade eterna. Isso aqui, irmãos, é profundo. Meu Deus. Ele não só assume uma maturidade, uma idade adulta, como ele assume uma paternidade de Deus de uma forma zelosa. Porque ele usa a palavra aqui, negócios. Negócio aqui no sentido de pertencente a alguém. Sinal de maturidade e crescimento. Sinal de maturidade e crescimento. Zelo, mordomia com Deus, com a casa de Deus e com as coisas de Deus. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Deus não vai confiar o seu reino a pessoas imaturas. Uma coisa, deixa eu falar mais uma vez sobre salvação. Uma coisa é salvação, outra coisa é reino de Deus. No sentido assim, a salvação está contida no reino de Deus. A pessoa pode ser salva, mas ela pode não se envolver com o reino de Deus. Ela pode ser salva e permanecer imatura, sem querer crescer, sem crescimento. Deus não vai confiar seu reino a pessoas imaturas.
Jesus está dizendo: eu estou cuidando das coisas, dos interesses do meu Pai. Sabe que essa frase deveria ser nossa também? Sabe? Você sabia que essa casa aqui, ela não tem duas zeladoras? Irmã Rita, irmã Josimeres? Sabia disso? É porque elas são regime CLT, tem carteira assinada, são zeladoras, mas elas não são de fato as zeladoras da casa de Deus. Todos nós somos. Você sabia que tudo está aqui dentro, você deve zelar? Você sabia que as pessoas que entram aqui e sentam em uma dessas cadeiras aqui, aliás, é o que mais nós precisamos zelar? Você sabia que a pessoa que está ao seu lado, você tem que zelar por ela? Por quê? Porque tudo faz parte dos negócios do Pai Celestial. Ou você é filho, ou você não é filho. E se você é filho, tudo que pertence a Deus te pertence também. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiro de todas as coisas em Cristo. Nós só não estamos governando ainda. Estamos zelando, não estamos governando. Mas um dia você vai governar. E Deus não vai dar herança para filho imaturo. Posso ouvir um amém? Ou se você quiser, pode dizer: meu Deus, você que sabe. Dedicar-se às coisas de Deus, o Pai, requer cuidado, amor, zelo. Isso é sinal de crescimento espiritual. Em último lugar, último sinal de maturidade espiritual, ou melhor, de crescimento espiritual em Jesus, está no versículo 51. Jesus continuava submisso aos seus pais. E desceu com eles e foi para Nazaré. O que está escrito aí na sua Bíblia? E era-lhes sujeito. Em outra versão, submisso. O descobrimento do que estava acontecendo aqui na Páscoa, que aqui tudo para Jesus é um descobrimento, gente. Descobrimento no sentido humano, né? Vamos entender assim, porque Ele é Deus, sabe todas as coisas, mas a gente precisa entender a natureza humana de Jesus. A natureza humana de Jesus precisa experimentar tudo. Então, seus olhos de um menino de 12 anos estão vendo coisas que ele nunca viu. E preste atenção nisso, por favor. Ele é tomado de uma sabedoria, de uma inteligência tão grande que as pessoas se admiravam dele. E você sabe muito bem que uma pessoa, quando tem uma posição, quando é dotada de uma capacidade, facilmente, ele é tomado de orgulho e soberba. Esse versículo, irmãos, é lindo, é maravilhoso. Isso aqui é sinal para mim de crescimento de maturidade espiritual. Não é pelo fato de causar admiração às pessoas pela sabedoria, pela inteligência destiladas nas palavras de Jesus, que ele, Jesus, aqui menino, deixaria de ser submisso a seus pais. Eles estão voltando para Nazaré e o menino Jesus está acompanhando os seus passos. A maior idade para um judeu é aos 30, não aos 12. Tinha mais passos para dar. O verdadeiro homem de Deus, da mulher de Deus,
não despreza não menospreza os processos humanos, ainda que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tudo tem o seu tempo, tem a sua hora. Precisamos respeitar os processos de Deus. E faz parte do processo ou dos processos de Deus você se submeter a alguém. Pessoas que Deus colocou na sua vida. Por que Jesus está voltando e o texto vai dizer que ele está se submetendo aos seus pais? Porque ele está crescendo. E para crescer, ele precisa de alguém para mentorear, discipular, ensinar. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Mas quando que eu serei, ou melhor, quando que eu estarei pronto? Ninguém estará 100% pronto. Ninguém. Mas quando se vive a autonomia pelo processo discipulado da submissão, eu vou repetir para ficar bem entendido isso aqui. Quando se vive a autonomia pelo processo da disciplina e da submissão, do discipulado, da disciplina e da submissão, estamos prontos para realizar e executar a obra a partir de Cristo, que nos completa. Eu vou ter que repetir, porque é um pensamento assim, que precisa ser assim, absorvido por todos nós. Estamos prontos, 100% prontos? Não, ninguém está, irmão. Diga comigo, estamos sempre. E fala aí, irmão, por favor. Faz de conta que você tirou férias. Me ajuda aí. Diga mais uma vez. Ninguém está pronto. 100%. Quando que você vai estar pronto? Quando você viver uma autonomia. O que é autonomia? Autonomia é uma autoridade dada para a pessoa continuar. Vou te dar um exemplo. 2017. Estou eu assim fazendo conta para fazer o aniversário de 15 anos de Sara. Conta. Aí vem Rebeca e fala, papai, quero casar. Aí cheguei para o diretor do seminário, da parte de teologia, pastor Alonso, me manda embora aí. Te mandar embora? Por quê? Papai, eu preciso que você me mande embora. E que você me dê tudo. Mas como? Se me diz por que eu tenho que te mandar embora, dependendo do seu motivo, eu te mando embora. Rapaz, um aniversário de 15 anos, um casamento no mesmo ano, dá para você? É motivo para você mandar embora? Ele até olhou para mim, rapaz, ainda bem que eu só tenho 2 filhos homens. O que eu quero dizer com você com isso? A partir do dia 7 de setembro de 2017, a minha filha mais velha teve a sua autonomia. Ela vive agora com o marido dela. Vai continuar sendo minha filha e tudo mais, tá? Porque filho não para de ser, é melhor parar. Mas tem a sua autonomia. Quando que você vai ter a sua autonomia espiritual? Sabe quando? Vou repetir, para você guardar isso aqui. Quando você viver um processo de disciplina, de discipulado e de submissão. Disciplina, discipulado e submissão. De alguém que está acima de você.
Aí você vai estar pronto para executar a obra de Deus a partir de Cristo, que te completa, que me completa, porque ninguém está 100%, mas Cristo nos contempla. Melhor, nos completa. Cristo nos completa, amém? Amém. Então deixa eu terminar, para a gente ir embora, que eu estou com gás, que eu vi das férias e você deve estar cansado. E eu quero terminar dizendo duas coisas. Primeiro, você e eu temos um modelo de crescimento, não podemos sermos meninos espirituais. Você e eu temos um modelo de crescimento. E por termos um modelo espiritual, meu irmão, você não pode ser um bebê ou uma criança espiritual. Rapidamente, me ajuda aí, por favor. Rapidamente, se tivesse os irmãos aqui na projeção, seria melhor para a gente. Rapidamente, eu não vou nem esperar você abrir muito o texto. Efésios capítulo 4. Bobear, você vai achar primeiro que eu, que minha Bíblia aqui é nova. Efésios 4. Enquanto você está abrindo, deixa eu repetir. Você e eu temos um modelo de crescimento. Se temos um modelo, nós não podemos ser meninos espirituais. Cadê Efésios? Você achou primeiro que eu. Deus seja louvado. Quem achou, diga amém. Eis, coisa boa. Efésios 4, 13. Olha só o que está escrito. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de quem? De quem, gente? Então diga comigo, nosso modelo de crescimento, fale forte, irmão, nosso modelo de crescimento é Cristo. Ele é o nosso molde, irmão, ele é o nosso molde, nosso modelo. Vamos continuar o texto? 14. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Não vou entrar no mérito do texto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Você não pode ser menino, irmão. Você tem um cabeça, tem um modelo Cristo. Você tem que crescer em tudo. Só para fechar o versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meu Deus, como é que tem gente menino na igreja ainda? Se tem um modelo perfeito que é Cristo, se tem um cabeça, como é que pode ter negócio desse, gente? Como é que pode ter gente imatura na igreja? Para fechar, crescer não é uma imposição divina, mas é um desejo de Deus para a sua vida e uma responsabilidade sua como filho. Eu vou repetir. Aliás, se você quiser, está no YouTube, você vai poder anotar. E se você quiser, eu te dou depois. De novo, crescer não é uma imposição divina. Deus não te obriga a crescer, mas é um desejo dele para a sua vida e uma responsabilidade sua como filho de Deus. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento. Graça, olha aqui para mim, para a gente caminhar realmente para o final. Ainda bem que eles não está aqui. Quando ela fala amor, quando você fala assim, estou terminando, é para terminar. E ela vai estudar teologia, ela vai saber o que significa isso. Depois eu quero ver ela falar isso. Diga ela pregar, eu vou falar a mesma coisa. Graça não é apenas um favor imerecido, dado a alguém que não merece, mas que recebeu sem merecer o que Deus deu. Graça não é apenas um favor imerecido, graça é um tempo eterno de Deus em nosso tempo. Diga comigo, graça, diga forte, irmão, graça é um tempo de Deus em nosso tempo. Para fazer desse tempo uma oportunidade para que o homem possa conhecer o amor de Deus na pessoa de Jesus. Isso é graça. Graça é sim um favor imerecido, mas é também um tempo de Deus, um tempo eterno no nosso tempo. Irmão, você vive no tempo da graça, dispensação da graça. Esse é o seu tempo. Quando é que começou? Começou quando Jesus abriu o livro, Lucas capítulo 4. Quando ele abriu o livro, o ano do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. O ano aceitável do Senhor. Quando Jesus abriu o livro da profecia de Isaías 61, ali começou o tempo da graça. Quando é que vai terminar? Quando a igreja for arrebatada.
Graça é um tempo eterno de Deus no nosso tempo. É uma oportunidade de graça para o homem conhecer e viver o amor de Deus na pessoa de Jesus. O que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que o nosso ser absorve de Deus. Seja espiritual e natural. Vou repetir. Conhecimento é tudo aquilo que a gente absorve de Deus. Seja espiritual ou natural. Porque Deus é a fonte de todo o conhecimento. Então veja bem. A graça nos dá a percepção do mundo espiritual. O conhecimento nos dá discernimento do mundo espiritual e nos permite trazer para o mundo físico. Eu vou repetir. A graça nos dá a percepção do mundo espiritual. E o conhecimento nos dá discernimento do mundo espiritual. E nos permite trazer do mundo espiritual para o mundo físico. Crescer na graça é o mesmo que ter percepção do mundo espiritual, e crescer no conhecimento é o mesmo que ter discernimento do mundo espiritual para o mundo físico. Meu Deus. Entende por que você precisa crescer? Como Jesus cresceu? Aí eu termino mesmo, para valer, e você pode ficar em pé. E aí? Vai ser como Jesus ou não? Como assim, pastor? Você vai crescer ou não? Tudo bem. Físico, intelectual, espiritual. Deixa o físico, intelectual, espiritual. E aí, você vai crescer ou não? Você que está aqui, você que está em casa nos ouvindo. E aí, você vai crescer ou não como Jesus cresceu? Nós só vamos viver o poder do crescimento se formos pessoas maduras. Domingo agora eu não vou pregar sobre o crescimento. Aliás, vou abrir um parênteses. Eu tenho 2 palavras para ministrar o seu coração, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã e à noite eu vou ser escatológico. Domingo à noite o Senhor me deu uma palavra, é palavra para crente, para a igreja. É palavra para a gente sair daqui domingo à noite, não é porque eu vou pregar, não é isso. É porque a palavra que vai ser lida, só ler. Só com a palavra lida, você tem que sair daqui domingo à noite, sorrindo de orelha a orelha. Então domingo eu não vou falar sobre crescimento. Eu vou ser escatológico, tanto de manhã quanto à noite. Mas nós vamos falar muito sobre crescimento. Ah, irmão, eu quero ver você no dia 31 de dezembro. Se você não estiver aqui, pode ser até antes. Eu não vou falar nada. Mas eu quero olhar para todo mundo. Olhar assim, não é julgamento. Presta atenção. Fulano cresceu. Esse cresceu. Ih, isso aí virou menino. Desceu. Virou anão espiritual. Você tem a oportunidade de crescer. Não porque é o ano do crescimento. Não. É porque Jesus nos inspira a crescer. Vou repetir. Jesus nos inspira a crescer. Eu quero orar por você, irmão. A gente canta ou ora primeiro, Tiago? O que é melhor? Canta ou ora? Canta primeiro. Vamos cantar. Depois a gente ora. Eu vou orar por você. Passei da hora. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar.
estar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Eu quero viver.